Meus irmãos, iniciamos esse novo ano litúrgico, ano C, ano do meu onomástico, o Evangelista São Lucas. Na liturgia veremos mais textos do Evangelho de São Lucas, como é o caso de hoje, onde nós temos parte aqui do sermão escatológico de Jesus. Nosso Senhor está falando da sua segunda vinda. E a primeira parte do Advento, até o dia 16, ela sempre vai nos remeter à segunda vinda de Jesus, quando o Senhor vier para julgar a história, para julgar toda a humanidade. Mas isso também é preparação para celebrar a primeira vinda de Jesus, que é o Natal. O Advento é, antes de tudo, uma preparação para celebrarmos o Natal do Senhor. Esse tempo que parece ter uma força que transcende, ultrapassa, uma espécie de bondade que contagia o mundo, mesmo aqueles que não têm a fé católica. Nós vemos as pessoas sendo mais generosas, mais bondosas nessa época do ano. Eu creio firmemente que isso é a força do nascimento do Deus menino. Deus que se faz uma criança. Essa bondade imensa de Deus em se tornar vulnerável, frágil, para nos amar desse modo humano também. Acho que isso, de alguma maneira, contagia mesmo aqueles que não têm fé, mesmo aqueles que têm uma fé diferente da nossa. A gente escuta, às vezes, as pessoas dizerem, não, é Natal, vamos, eu te ajudo aqui, é Natal. Eu lembro de quando, um tempo atrás, antes até do seminário, eu ia da Samambaia para o Guará, alguns dos meus familiares moravam no Guará, e a gente se reunia em família ali. E aí eu estava voltando, era noite do dia 24 de dezembro. Depois da missa, que eu tinha que servir, eu era coroinha, então eu servi na missa e depois fui pegar o ônibus para encontrar com a minha família. Toda a minha família já estava reunida lá. E aí estava chovendo, eu lembro que o ônibus parou em uma das paradas lá, aí um homem falou assim, moço, eu estou sem dinheiro e tal. Aí o motorista falou assim, entra moço, é Natal, é Natal. Essa bondade, sabe, e contagia, por isso que para mim essa é a melhor época do ano. Eu gosto mais dessa época do que da Páscoa, apesar de saber que a Páscoa, claro, liturgicamente para nós é mais importante, lógico, mas para mim essa é a melhor época, porque tem essa força misteriosa que parece, de alguma maneira, transformar o coração dos homens, ainda que seja um pouquinho, mas isso acontece. Então nós precisamos nos preparar bem para este nascimento de Nosso Senhor. Veja, a liturgia do Advento coloca para nós uma espiritualidade que envolve principalmente a virtude da esperança, a esperança como virtude teologal. O Advento, vocês veem, nós nos revestimos de roxo, então é época de penitência, mas ainda não é aquela penitência com toda a severidade da Quaresma. Por quê? Porque nós estamos esperando, sim, pelo nascimento de Jesus, mas é uma espera alegre, é uma espera alegre. Então sim, nós faremos penitência, como nós temos as indicações de Nosso Senhor aqui. Aqui no Evangelho de hoje nós temos o plano do que nós devemos viver neste tempo do Advento, nos preparando para a solenidade do Natal. Mas não é aquela penitência tão severa quanto a da Quaresma. A Quaresma a gente tem que pegar um pouquinho mais pesado. Aqui a gente faz penitência, e elas são importantes, para preparar o nosso coração. Mas nós aprendemos a austeridade com São João Batista, porém também vamos aprendendo a acolher o menino Jesus com aquela ternura, com aquela devoção com que Nossa Senhora acolheu no Natal. Vamos também aprendendo com São José aquela obediência silenciosa do carpinteiro de Nazaré. Nós podemos aprender com as pessoas que, de alguma maneira, prepararam o nascimento de Jesus, prepararam a vinda de Jesus. E hoje, então, nós temos, de alguma maneira aqui, representada a figura de João Batista, porque o Senhor fala, de alguma forma aqui, da penitência, da necessidade de tomarmos cuidado com as coisas, com as criaturas, a nossa relação com as criaturas. O Senhor diz assim, tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. Uma coisa importante, o texto, no seu original, corações insensíveis aqui, a palavra usada indica muito mais pesados, para que os vossos corações não fiquem pesados. E também aqui é dito, por causa da gula. Não pense aqui somente a gula. Nosso português nós trazemos por gula, mas a palavra aqui indica muito mais, indica exageros de forma genérica. Então não é somente exagero na comida, mas é exagero nos prazeres de um modo geral.
Então, a gente, por exemplo, exagera muitas vezes nas telas, né, no celular, nas redes sociais, né? Como é que eu posso dizer, no consumo de mídia, isso também pode ser um exagero, entra aqui também. Então não é só comer demais, tá? É claro que nesse tempo nós somos mais tentados também a comer mais, né? Enfim, ainda mais quando tem aquela sua avó, fala assim, coma um pouquinho, meu filho, né? A minha avó é assim, né? Então, assim, por isso que eu vou me embora, esse pouquinho não come nada, né? Ficar indignado. Quando eu pequeno, né? Às vezes, não quero não. Aí ficava bravo, né? Então às vezes a gente acaba comendo mais nessa época do ano, por conta das festividades, das confraternizações e tudo mais. A gente precisa ter um cuidado, né? A gula nem sempre é um pecado mortal, tá? Normalmente, na maioria das vezes, é um pecado venial. Mas não é porque é um pecado venial que pronto, tá liberado, tá tranquilo, eu posso continuar comungando, né? Não precisa me preocupar. Não, a gente precisa ter esse cuidado, por quê? Para que o nosso coração não fique pesado. Veja, aqui o texto usa insensível. E isso também é muito, essa tradução também é muito boa, né, no sentido semântico do que o texto quer dizer para nós. Porque insensível para quê? Insensível para as realidades espirituais. Quando nós nos esbanjamos, né, nas criaturas, por exemplo, na gula, né, você vai ficando pesado e de alguma forma insensível para aquilo que é espiritual. Você pode ver, depois daquela feijoada zona assim que você exagerou no domingo, vem aquele sono, né? Te deixa meio entorpecido e você quer dar aquele cochilo. Veja, essa realidade que nós experimentamos fisicamente também acontece em nível espiritual. Quando nós, de alguma forma, nos embriagamos das criaturas deste mundo, nós vamos ficando, né, insensíveis para a realidade espiritual. Por isso que o nosso tempo tão materialista tem dificuldade, né, de perceber a realidade espiritual. Nós consagramos a Eucaristia e veja, quanto mais insensível teu coração está para as realidades espirituais, mais difícil fica de você perceber, enxergar com os olhos da fé a realidade de que não é simplesmente um pão, é o corpo de Cristo. É por isso que tem gente que vai comungar pegando Jesus assim, aí recebe Jesus na mão assim de qualquer jeito, entendeu? Está insensível para a realidade espiritual. Então, né, o cuidado que nós devemos ter, a mortificação, o desapego das coisas desse mundo, existe principalmente para que nós sejamos livres, para que nós não nos tornemos animais. Dizia um monge russo, né? Se o homem não se mortifica, ele vira bicho, porque ele vai se tornando escravo das suas paixões. E ele não fica muito diferente da vaquinha, entendeu? Não fica não é uma coisa muito diferente. Na verdade, pode se tornar até pior do que a vaquinha, porque a vaquinha, ela come ali, está satisfeita, pronto, ela não come mais, entendeu? Ela tem relação lá com o boi, né? Pronto, fez, né? Teve o bezerrinho ali, né? Pronto, acabou. Ela não procura mais. Agora o ser humano não. O ser humano, ele vai procurando prazer toda hora, constantemente, né? De forma desregrada, ele vai se autodestruindo. Então a gente, né? O monge dizia que se o homem não se mortifica, ele vira bicho, né? E às vezes até pior do que os bichos, pior do que os animais, né? Aí vem as outras paixões, como a ira, né? E a violência vem então, né? desses desregramentos do ser humano. Por isso é importante a mortificação. E o nosso exemplo, né, nesse tempo do advento, aquele que vai nos dizer assim, olha, é assim que a gente deve fazer a mortificação, né? É claro que o nosso exemplo de mortificação sempre é nosso Senhor Jesus Cristo, mas São João Batista é aquele a quem nós devemos olhar e pensar, como São João Batista se mortificava. E aí, por esses princípios, eu faço a minha mortificação. O Senhor diz, cuidado, para que os vossos corações não fiquem insensíveis, por causa dos exageros, né? Aqui, como eu falei, não somente na comida, né? Mas também em outros prazeres. E também aqui ele fala da embriaguez e das preocupações da vida. Isso é outra coisa, que vai, de alguma maneira, tornando o homem insensível para as realidades espirituais. As preocupações da vida. Padre, o senhor quer que então que a gente fique despreocupado? Amanhã vencem uns boletos já, tem que pagar umas contas de luz, inclusive, hoje é dia 1º, né? Realmente, né? Acho que segunda ou terça-feira, eu mesmo tenho que pagar umas contas, né? Enfim, padre, o senhor quer que a gente fique despreocupado e tudo mais? Assim, não, meu irmão, é claro que nós temos que, né, cuidar daquilo que é a nossa responsabilidade, né? Você é chefe da família, você é pai, você é mãe, enfim, você tem suas responsabilidades, seus deveres de Estado, e eles precisam ser bem cumpridos, né? Mas as preocupações da vida aqui, sabe, significa aquela Marta agitada com muitas coisas, sabe? São aquelas preocupações da vida que são preocupações que não têm Deus por finalidade última, entendeu? Então, o cuidado da tua casa, né? O pensamento, por exemplo, de pagar as contas, entendeu? Mesmo isso precisa ter como finalidade última o louvor, a glória de Deus.
Eu preciso honrar minhas dívidas aqui, eu preciso dar bons exemplos para os meus filhos, eu preciso dar condições de vida digna para minha família. Tudo isso é para a honra de Deus também, para a glória de Deus. Então, a gente tem, né, as preocupações, elas fazem parte. A gente só não pode deixar que elas nos consumam. Infelizmente isso acontece, não? As preocupações vão nos consumindo. E as pessoas põem todo o foco naquilo que não está dando certo, ou nestas preocupações, e esquecem de Deus, esquecem de contar com a providência de Deus. Então, isso tudo, de fato, nos torna insensível para as realidades espirituais. Por isso que nós precisamos da mortificação. Peguemos como exemplo São João Batista, né? E depois vamos colocar a realidade da nossa própria paróquia nesse período do Advento. Veja, São João Batista se alimentava, né, diz os textos, né, que ele se alimentava de gafanhotos. Aí tem aqueles biblistas que vão dizer assim, não era gafanhoto de verdade, é porque o texto no original tá ok. O que importa é que São João Batista, né, o alimento que São João Batista, né, comia não era aquele banquete, né, de ricas iguarias, né, dos reis, dos príncipes. Era algo que era o suficiente ali para ele se nutrir, entendeu? Mas não era aquela delícia toda. Então, São João Batista mortificava aí a concupiscência da carne. O que é a concupiscência da carne? É o que nos faz... a concupiscência da carne é aquela fonte de pecado que nos leva à gula, à preguiça e à luxúria, né? Enfim. Então, aqui nós temos São João Batista mortificando isto também. São João Batista, né, se vestia de peles de camelo. Também uma roupa que não era muito confortável. Aqui também ele está mortificando a concupiscência da carne, né, vivendo um pouco no desconforto. São João Batista vivia no deserto. O deserto, veja, o deserto não tem coisas que são agradáveis aos olhos. O deserto não tem graça, de certa maneira, entre aspas. Em que sentido? Não tem coisas piscando, não tem luzes piscando, entendeu? Não tem notificação de celular, de WhatsApp, né, na sua cara, entendeu? Não tem, né, esses, como é que eu posso dizer, essas coisas que atraem os nossos olhos. O deserto, então, mortifica a concupiscência dos olhos. O que é a concupiscência dos olhos? É aquela fonte de pecado que vai gerar pecados como inveja e avareza, principalmente. Onde nós temos essa tendência de ficar curiosando as coisas. Eu quero saber da vida do outro, né? Então, quem, né, cai muito em pecados desse tipo, precisa mortificar a concupiscência dos olhos, né? Então, eu quero ficar sabendo da vida dos outros. Eu quero a todo instante saber as últimas novidades, entendeu? Porque senão eu estou perdendo alguma coisa. As redes sociais fazem a gente pensar isso. Se eu passar um dia sem redes sociais, veja só, se eu passar um dia sem redes sociais, eu vou perder muito. Depois, quando eu voltar, eu vou ter que me atualizar para eu saber tudo o que aconteceu. Isso é concupiscência dos olhos. Aqueles que fizeram as redes sociais sabem que nós temos essa desordem por causa do pecado original, né? E é exatamente por isso que eles fizeram esses aplicativos, essas redes sociais, né, baseadas nessa desordem nossa, para que nós fiquemos viciados nisto. Então, mortificar a concupiscência dos olhos, né? São João Batista vivia no deserto. Não tinha coisas assim, né, interessantes assim para ele ficar olhando e falar assim, nossa, que coisa legal, né? Olha, luzes piscando. Não temos isso. Então, a mortificação em relação à concupiscência dos olhos. No nosso caso hoje, penso que vai muito em relação às telas, né? Diminuir o tempo de tela, né? Diminuir as notificações, né? Desativar notificações. Imagine isso, né? Imagina, será que a gente consegue viver isso? Será? Já pensou? A gente desativa as notificações do WhatsApp e deixa um horário do dia determinado para verificar as mensagens? Será que a gente consegue isso? Padre, não é possível, padre, porque tem pessoas, no meu trabalho, o chefe fica mandando toda hora mensagem, né? Tem gente que de fato às vezes não é possível, porque o WhatsApp, os meios de comunicação aí, né, rápidos se tornaram o principal, né? Hoje em dia as pessoas nem ligam mais para o outro, né? Só manda mensagem. Quando liga é porque o negócio é muito sério, tipo, é urgente do urgente. Normalmente é assim. Mas a gente tem que pensar o que é possível de nós mortificarmos, né, daquilo que é possível. Isso é importante. E São João Batista também mortificava a soberba da vida. De que maneira? Veja como São João Batista é humilde. Não? Quando os seus discípulos vêm dizer, olha, aquele que você batizou, está lá batizando também. Tal. São João Batista fala assim, é preciso que ele cresça e eu diminua. Que ele cresça e eu diminua. São João Batista mortifica a soberba da vida, combate a soberba da vida com a oração, reconhecendo quem é Deus e quem ele é.
Meus irmãos, na oração, você não somente fala com Deus, que com certeza é o mais importante, mas você também reconhece quem é Deus e vai também se conhecendo. A oração é um processo também para que nós também nos conheçamos, de fato. A gente vai se conhecendo na oração, porque Deus vai iluminando isso na nossa vida, principalmente com a oração mental, a meditação. Então veja, a mortificação ela é necessária. Agora olhemos um pouco para a nossa realidade, nossa paróquia. Veja, o Natal ele tem um paradoxo interessante, né? O nascimento do desabrigado deve ser comemorado em todas as casas. Ou seja, aquele que nasceu num estábulo, né, ali na gruta em Belém, desabrigado, porque não tinha lugar para ele nas casas. Então, é comemorado por mais de 2000 anos, em todas as casas, nas famílias. E, de certa maneira, esse ano, nós vamos celebrar o Natal do jeito que Jesus também, de alguma forma, veio a esse mundo, né? Porque nós estamos, de alguma forma, desabrigados também, né? Então, nós vamos viver esse período também. Estamos fora da nossa igreja, porque ela está em obras. Estamos morando em tendas. Pensemos que essa tenda é como a grutinha de Belém. É simples, é o que temos. Se chover, talvez a gente pegue chuva ainda por cima, aí mesmo com a tenda. Veja, tudo isso é desapego também, é mortificação. Olhemos para a nossa liturgia. Vocês lembram de como nós celebrávamos a missa antes de nós entrarmos em obras, né, e vimos para essa tenda? Os coroinhas sentem saudade. Padre, vamos colocar o turíbulo. Padre, né, a gente podia fazer tal coisa. Padre, isso e aquilo. Eu falo sempre, meus filhos, estamos no deserto. Agora estamos vivendo o tempo da austeridade. Mas vocês lembram aquelas liturgias? O incenso, assim, né? Tanta fumaça, os coroinhas gostam, eles capricham no carvão, que é para dar aquela fumaça assim, né? O padre Rafael, quando ele celebrar aqui, falou assim, vocês querem matar as velhas? Ele falava desse jeito, né? Quer matar o povo com essa fumaça toda? Os coroinhas, né? Sentem saudade disso. Né? E nós estamos vivendo essa austeridade. A nossa liturgia é mais simples, nós não temos nem procissão de entrada, porque, olha só, né? Os bancos aqui, nós aproveitamos o máximo de espaço desta tenda. Então não tem nem espaço para a gente fazer uma procissão direito. Não? A liturgia é mais simples, mais austera. Nós estamos vivendo, né, esse tempo, já há um bom tempo até, né? Desde agosto, nós estamos vivendo nessa austeridade que São João Batista, de alguma forma, viveu. É claro, eu estou fazendo aqui uma comparação apenas, é lógico, São João Batista viveu muito mais, se mortificou muito mais do que isso. Mas é só para nós entendermos que esses períodos de austeridade são importantes. Chesterton dizia assim, olha, não há prazer onde só há prazer. A mortificação também, de alguma forma, prepara o nosso coração para que a gente tenha uma alegria e até um prazer maior quando aquilo que vier em abundância nos for dado. Então, por exemplo, quando nós nos mortificamos em relação à comida, né, o nosso paladar vai se desacostumando daquele tanto de doce, daquele tanto de carboidrato, né, enfim. Depois, quando você vai lá provar um pudim, por exemplo, parece que aquilo tem um sabor muito maior. Por quê? Porque você restringiu por um tempo. Agora, se você constantemente come doces, aquilo aos poucos vai te tornando, vai te entediando de certa maneira. Você vai meio que embotando, os teus sentidos passam a não sentir todo o prazer que aquela boa comida, doce, né, um negócio bom, né, te dá. Então, a austeridade ajuda a gente a viver melhor, né, aquele tempo de abundância, né, de não austeridade, por exemplo, que é a festa, né, do Natal. Nós passaremos o Natal este ano como um pouco, né, fazendo uma comparação, né, simples aqui, como o Senhor viveu, desabrigados de alguma forma. Nós vamos celebrar lá na escola, né, estamos preparando, né, para que a gente tenha um espaço melhor, lógico. A gente vai fazendo o possível. Né? Não temos um lugar, né, aqui na nossa igreja para celebrar a missa, mas nós vamos procurar uma grutinha, né? Vamos fazer isso sim também. Vamos celebrar desse modo, com mais austeridade, sim, mas veja, na austeridade os nossos sentidos vão se recuperando para que a gente possa ver, né, com mais clareza as realidades espirituais. Com a austeridade nós temos então a capacidade de colocar um foco, né, naquilo que realmente importa. É claro que o incenso é bom, é claro que aquela liturgia solene é excelente e nós vamos procurar celebrar assim o Natal da melhor forma possível, né? Mas, veja, a solenidade da liturgia, toda a beleza da liturgia existe para que você enxergue, né, o mistério dessa liturgia. Não é somente para você ficar tossindo com a fumaça do incenso, entendeu? Ou para você ficar lá se deleitando no bom odor do incenso,
entendeu? Não é para isso, simplesmente. O foco é o mistério que nós estamos celebrando. E a austeridade faz a gente voltar o nosso olhar para o mistério. Por isso, nós viveremos este tempo na austeridade. A austeridade nos liberta, meus irmãos. A austeridade, de fato, nos torna livres dessas inclinações superficiais, sabe? Dessa coisa assim, nossa, mas eu não estou me sentindo assim tão bem, mas eu sei que aqui está presente o Cristo. Nossa, eu não estou muito confortável. A música talvez não esteja lá tão agradável, tão do jeito que eu gostaria, mas eu sei que aqui está sendo celebrado o mistério, o mistério pascal, o mistério da salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sei disso. Então, com esse olhar de fé, nós vamos permanecendo, mesmo que estamos no meio do deserto. Vamos celebrar o Natal um pouco no deserto de João Batista. Mas mesmo no deserto de João Batista, a liturgia nos dá aquele consolo, aquela consolação da ternura de nossa Mãe Santíssima, nossa padroeira, Nossa Senhora Menina, que é a aurora resplandecente da salvação. É a aurora, porque com o nascimento de Nossa Senhora, então, que nós comemoramos no 8 de setembro, vem essas primeiras luzes, que depois, com o Natal, o sol nascente, que é nosso Senhor Jesus Cristo, resplandecem de fato. Mas nós temos, então, também a ternura, o carinho de nossa Mãe Santíssima, mesmo no meio da austeridade. Por isso, recorramos a ela, para que nós possamos acolher o menino Jesus com toda a devoção, com toda a piedade que ele merece da nossa parte, do nosso coração. Meus irmãos, vivamos bem este tempo do Advento. Procure fazer alguma mortificação, a mortificação em relação às telas, por exemplo, talvez alguma vigília, 10 minutinhos ali, você acorda no meio da noite, reza, oferece a vigília. A vigília é a penitência mais apropriada para este tempo do Advento. O silêncio, se recolher em silêncio, também isso é uma espécie de penitência, se recolher mais no silêncio. Vivamos bem este tempo, procure rezar mais. Se possível, venha à missa todos os dias. Isso também é excelente neste tempo, nesse período do Advento. Acompanhe toda a liturgia. Esse tempo é de uma riqueza litúrgica assim imensa. Não percamos estas coisas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.